Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a como calcular e criar um filtro que ele puxe os últimos N meses a partir da seleção de uma data. Então, como vocês podem ver aqui, ele mostrou os últimos 12 meses, eu posso mostrar os últimos 8, 5 e assim por diante. Então, bora pro vídeo que eu vou mostrar o passo a passo de como você pode fazer isso. Here we go. Então, pessoal, para mostrar como é que se constrói esse filtro, né, os seus cálculos, né, suas medidas, eu montei aqui um modelinho de dados bem simples, tá? Onde a gente tem aqui uma dimensão calendário, né, que vai fazer o filtro ali das vendas que ocorrem, né, durante um período, e a gente vai fazer o filtro exatamente por essa coluna de mês/ano, ou seja, ela é a referência que vai puxar, ou seja, a gente vai escolher, por exemplo, março de 2018, ele vai puxar, por exemplo, N meses, ou seja, 12 meses antes, né, a partir de março, né, para trás, ou 8 meses, 7 meses. Então a ideia é que a gente construa isso de forma dinâmica para que você só puxe ali o slice do que a gente vai construir e seja possível você ter esse controle, né, ali dos meses e das vendas de acordo com o filtro que você for utilizar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma medida, certo? Criar aqui uma medida com um total de venda, certo? Com um total de venda que nós temos ali na F-Venda. Botei medida, mas não tem problema na medidas, sem problema. Aí, então, total vendas igual a soma da valor venda, ok? Bem simples, bem tranquilo, certo? E aí, o que a gente vai fazer agora? O que você precisa entender, né? Primeiramente, por onde nós vamos fazer o filtro, né? Igual eu falei para vocês, vamos botar aqui um slicezinho e vai ser pela coluna mês/ano, beleza? Tá desordenado aqui, isso aí a gente vai ajeitar depois, tá? Isso aqui é o detalhe menor agora. E aí nós vamos criar um parâmetro, tá? Nós vamos aqui em modelagem, novo parâmetro. E o que é esse parâmetro? É exatamente aqui onde você vai informar, né, a quantidade de meses que você quer para trás. Ou seja, se a gente colocar aqui, vou botar até o nome do filtro, aqui vou botar filtro N meses, para a gente identificar melhor. E aí eu quero que ele pegue os últimos 12 meses. E é importante aqui você colocar até onde você quer. Por exemplo, você pode botar 24, 36. Por quê? Porque do máximo para trás você vai conseguir filtrar. Você não vai conseguir colocar para frente, né? Aí você teria que alterar o parâmetro ou criar outro, enfim, né? Então, para poder evitar isso, você já coloca o máximo aí de meses que você tem interesse. Beleza? Desculpa, gente. Então tá aqui. Eu vou botar aqui já 12 meses, só para ficar organizadinho, que a gente precisa. E agora eu vou criar uma medida, que é a medida principal, que é uma medida em que ela vai estar informando o total de vendas dentro do período que a gente quer. Ou seja, vai ser uma medida que vai envolver o período máximo que a gente quer informar, ou seja, é o máximo da D calendário, né? Menos a quantidade do slice, ou seja, para ela puxar exatamente daquele ponto para trás, tá? Então a medida consiste no seguinte, vamos botar aqui, total vendas N meses, que é igual a uma calculate, ok? Total de vendas, aqui, total vendas, dates in period. Essa é exatamente o ponto-chave, tá, gente? Então, da D calendário date, ok?
E aqui a gente quer o máximo, né? O máximo período, também da decalendário date, certo? Menos aqui a filtro de N meses, o valor da filtro de N meses por mês. Beleza? Beleza. E aí, vamos pegar um gráfico aqui, gráfico de colunas, beleza? Vamos colocar aqui a nossa medida. E aí, tá estranho, né? Não apareceu, né? Se a gente colocar aqui dezembro, né? Deixa eu botar aqui aqui, beleza? Né? Então, na verdade, ainda não está funcionando, né? Porque ele está puxando só um mês, certo? Então, qual que é o macete, né? Opa, esqueci de botar aqui também para mostrar, né? Não adianta, peraí. Ó, beleza? Tá mostrando tudo, né? Tá puxando tudo, né? Tá aqui, tá filtrando por mês, peguei da decalendário mês, mas, ó, tá vendo? Ele não identifica, né? Mesmo que eu mude aqui, ó, puxe, ó, ele só tá puxando um mês, né? Ou seja, ainda não está fazendo corretamente. E é aqui que vem exatamente vamos dizer, um pulo do gato, né? Exatamente o ponto-chave, né? Para que isso dê certo. A gente vai fazer um related, ok? Da mês-ano, da decalendário. Então, a gente vai fazer com que essa mês-ano, ela apareça como com a coluna calculada na tabela de vendas, para que esse filtro dê certo. Então, o que a gente faz agora? A gente vem aqui em parte de tabela aqui, seleciona aqui F vendas, uma nova coluna, ok? Então a gente coloca, pode até botar o mesmo nome, viu? Não tem problema nenhum, mês/ano igual a related da mês/ano, que é o que a gente quer. Beleza? Show de bola. Aí a gente vem e troca aqui. Muito simples. Olha aí. Agora, ó. Né? 3, 6, 7, 8. Peraí, abril. É porque abril não tem, tá, gente? Abril não tem na tabela. Só para mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo. É que aqui na tabela de vendas, ó, não tem ó, vai até março, tá vendo? É por isso que ali na abril ela não tá puxando, mas se eu mudar aqui, por exemplo, é porque tá desordenado, a gente já vai arrumar isso aqui. Vou botar janeiro de 2019, aí ela já responde corretamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, ó, puxei, ó, 5 meses, 6, mais 8 meses, né? Mas a parte de ordenação ainda tá bagunçada, né? Outubro, agosto, né? Tá meio doido aqui, né? E só para vocês entenderem, aqui tá aparecendo até dezembro de 2019, porque quando foi criada a tabela calendário, criou-se até o final do ano, o ano inteiro, tá? Só para vocês entenderem. Então tem 2019 inteiro, 2018 inteiro e 2017 inteiro, independente de ter registro, né? Independente de ter lá na tabela fato. E aí acontece isso, né? Por não ter o registro. Mas, já mostrei para vocês aqui, né, que é como a partir de janeiro, né, fevereiro tem, o filtro funcionou corretamente. Tá, mas a gente tem que arrumar aqui, organizar a ordenação, né? Primeiro organizar aqui a ordenação do filtro. Então, muito simples também, né? A gente vai criar uma nova coluna lá a gente vai aqui em transformar data, vai na decalendário, tá? E vai criar uma nova coluna aqui, a partir da date, em que a gente vai classificar, ou seja, vai ordenar pelo começo do mês. Que aí, ó, aqui, start of month. Que aí ela entende, tá? A ordenação entende que cada primeiro dia é considerado, na verdade, um mês, tá? Então ela consegue ordenar de acordo com o calendário corretamente. Então a gente vem aqui. Meio gripado, gente. Esse frio, né? Acho que tá todo mundo ficando meio gripado. Então, beleza.
Então a gente vem aqui na mês-ano, sort by column, ou seja, classificação, e a gente coloca pelo o começo. Então, ó, já organizamos janeiro, fevereiro, março, nananana, ó, dezembro. Então já, beleza, já organizamos aqui. E aqui, o que acontece? Se eu pegar aqui, eu não consigo classificar pela a tabela, né, ou seja, pela coluna que está em outra tabela. Mesmo que elas possuam um relacionamento, eu preciso também aqui fazer um related, ou seja, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com a questão do mês-ano. Eu preciso ir lá aqui na parte de data, né, e criar aqui na F-Vendas também uma coluna calculada, fazendo ali um related com o filtro, né? Com o filtro não, com a coluna de start of month, né? Ou seja, do começo do mês, para usar como... tô viajando aqui, gente, desculpa. Vou botar aqui start of month também. E aí aqui related, né, de calendário, desculpa, gente, de calendário start of month, certo? Que aí eu também tô fazendo ali related para poder puxar e organizar, puxar para a coluna para a tabela de vendas, né, de F-Vendas, essa mesma coluna, para aí sim eu conseguir organizar aqui. Então, vim aqui, agora eu já consigo ordenar pelo Start of Month. Ó, tá, faltou eu também mexer aqui, tá, gente? Eu preciso colocar por mês-ano, porque ali ele tá vendo pelo maior valor, né? Então, para finalizar, você vem aqui e também faz o filtro por mês-ano, beleza? Então... E se você quiser também, você pode organizar aqui para que seja, né, ó, do menor mês, né, que faz mais sentido, do menor mês para o maior mês. Então, finalizando isso, ó, maio, junho, tudo correto. Filtro aqui, vou para cá, e aí vocês podem ver que está tudo funcionando. E faltou mais um detalhe aqui, deixa eu botar um cardzinho aqui para vocês, com o total. Tá? Então aqui, ó, ele também é dinâmico com o total. Então, beleza? Colocamos aqui, ele vai também fazer o filtro com a soma dos meses que a gente está passando aqui no slice aqui, no filtro de N meses, né? Vamos mudar o mês também aqui para agosto, né? Agosto de 2017 não vai ter muita coisa. Abril de 2018, os últimos 7 meses, né? Podem ver lá, outubro, abril, entendeu? Então, tá tudo aí funcionando direitinho. Bem, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Isso me ajuda bastante. Igual eu falo para vocês, isso é muito motivador para que eu continue, né, postando dicas e postando conteúdo aí para poder estar ajudando vocês. Beleza? É isso aí, obrigado e até a próxima.